E aí, pessoal, professor Marlos Andrei, e hoje nós vamos trabalhar a concentração em mol por litro. Na aula passada, a gente trabalhou o conceito de concentração em grama por litro e em porcentagem. Ora, mas quando a gente trabalha a concentração em grama por litro, eu não posso diferenciar que substância eu esteja trabalhando. Vou te dar um exemplo. Se eu te digo que numa solução existe 200 gramas de um soluto por litro de solução, eu não sei especificar se esses 200 gramas é sal, se esses 200 gramas é açúcar. Consequentemente, quando nós trabalhamos com massa por volume, a gente não especifica que tipo de substância nós estamos trabalhando. Para você entender a aula de hoje, é preciso que você retorne para a aula 3 e assista a aula de mol, para que você entenda o que quer dizer o mol e o que quer dizer massa molar, tá certo? Eu vou te dar uma analogia para que você possa entender o que realmente é a concentração em mol por litro. Veja só, vamos considerar uma caixa de chocolate e que nessa caixa contenha 400 gramas de chocolate. E vamos considerar que essa caixa será considerado o volume da minha solução. Ora, se eu fosse calcular a concentração dessa solução em massa por volume, a concentração seria a massa de chocolate, ou seja, os 400 gramas, dividido pelo volume, que no caso é a própria caixa. Então, eu teria 400 gramas por caixa. Suponha agora que eu queira calcular a concentração em número de chocolates na caixa. Ora, o que eu precisaria saber? Consequentemente, eu precisaria pesar cada chocolate. Suponha que a massa de cada chocolate equivalha a 20 gramas. Podemos então montar uma pequena regra de 3, onde cada chocolate equivale a 20 gramas e o número de chocolates que equivale a 400 gramas seria x, onde esse x equivale a 20 chocolates. Agora vamos substituir 20 chocolates na primeira expressão, substituindo os 400 gramas pela quantidade de chocolates equivalente. Logo, a concentração em chocolates seria de 20 chocolates dentro da caixa. A concentração seria 20 chocolates por caixa. E aí, você percebeu que quando eu trabalhei a concentração da caixa, a massa total do chocolate, eu não atribuí quantos chocolates tinham na caixa. Percebe que para eu poder descobrir a concentração em número de chocolates, eu precisei primeiro calcular a massa de uma unidade de chocolate. É dessa forma também que nós vamos atribuir para a concentração em mol por litro, já que o mol ele depende da substância, depende da massa molar. Veja, para eu ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água, eu não terei a mesma massa para ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de ácido sulfúrico. Ou seja, cada substância possui uma determinada massa, uma massa específica para conter 6,02 vezes 10 elevado a 23, que é o que está proposto para um mol. Por isso, vamos ver como a gente trabalha a conversão de massa para mol para que a gente possa encontrar a concentração em mol por litro, também chamado de concentração em quantidade de matéria. Veja só. 49 gramas de ácido sulfúrico dissolvido em água suficiente para preparar 2 litros de uma solução. Podemos calcular sua concentração em massa por volume dividindo justamente os 49 gramas do ácido nos 2 litros da solução, o que daria uma concentração de 24,5 gramas por litro. Mas qual seria essa concentração em mol por litro? Para isso, primeiro passo, nós temos que calcular a massa molar. Ora, sabemos que o ácido sulfúrico contém na sua estrutura 2 átomos de hidrogênio, de massa 1, um átomo de enxofre, de massa 32, e 4 átomos de oxigênio, de massa 16, o que totaliza uma massa molar de 98 gramas por mol. Ora, voltamos para a concentração. Quais são os dados que eu tenho para poder transformar isso para mol por litro? Eu sei que 1 mol desse ácido equivale a 98 gramas e que eu tenho 24,5 gramas para cada litro. Podemos criar uma regra de 3 agora para transformar o mol. Se 1 mol de ácido equivale aos 98 gramas que calculamos lá embaixo,
Os 24,5 gramas que nós temos na solução, transformados para mol, equivale a quanto? Fazendo essa regra de 3, encontramos o valor de 0,25. Vamos agora substituir esse 0,25 lá na concentração de 24,5, substituindo a massa de 24,5 pelo seu correspondente em mol, que foi de 0,25 mol por litro. E aí você viu então que para transformar a massa do ácido sulfúrico para mol por litro, eu precisei primeiro da massa molar. Então veja que a concentração em mol por litro é obrigatório que eu tenha as massas dos elementos ou pelo menos a massa da molécula, né? O mol da substância seja dado na questão, para que você possa responder. Então a gente vai trabalhar por regras de 3, apesar de que, pô, Marlos, mas e aí? E as fórmulas? Eu não vou utilizar? Pessoal, na internet está repleto de questões de aulas, de cursinhos, de professores trabalhando com fórmulas. O meu intuito aqui é fazer com que você consiga fazer as suas questões sem precisar de fórmula, para que você chegue na sua prova e consiga pensar, raciocinar. Porque acontece muitas vezes de a prova não trazer uma concentração específica e se você não souber deduzir por regra de 3, infelizmente você não vai conseguir responder a questão, beleza? Pessoal, então vamos começar a explicação da gente, resolvendo algumas questões que estão aqui no material, descrito aqui no link. Você pode baixar o PDF para acompanhar a aula. Então, na primeira questão, como toda questão de vestibular, vem com um texto, tá? Para que você possa perder um certo tempo lendo, mas vamos para a parte que interessa. Ele diz que vai preparar um medicamento usando açúcar, e que nesse medicamento foi utilizado 2,5 gramas de glicose em 90 ml de água. E ele quer saber qual é a concentração em quantidade de matéria, ou seja, pessoal, a concentração em mol por litro. Gente, o primeiro passo da gente é esquematizar o que ele deu. Ele disse o seguinte, que eu tenho 2,5 gramas de glicose, vou até escrever assim para não perder tempo, está para 90 ml de água. Vamos botar aqui solução, tá bom? Já que ele não disse o volume da solução. Muito bem. O que ele quer na questão? Eu quero transformar essa glicose para mol e eu quero que isso aqui fique litro. Então, sempre que eu for trabalhar por regra de 3, eu primeiro coloco o que o problema está trabalhando, está me dando, e embaixo eu escrevo o que eu estou querendo, o que eu estou procurando. Então, eu estou querendo transformar essa massa de glicose para mol e que essa solução não seja 90 ml, seja 1 litro. Tudo bem? Então, o primeiro passo aqui, vamos logo trabalhar com o que é mais simples, que é transformar logo o volume, já que se eu digo que eu tenho 2,5 gramas para 90 ml, eu posso dizer que eu tenho também para 1.000 ml, já que 1 litro é 1.000 ml, eu vou ter X de glicose. Então, vamos logo calcular bem aqui a quantidade de glicose que eu tenho em 1.000 ml. Então, fazendo aqui essa regra de 3, ou meios por extremos, eu vou ter o seguinte, que X vai ser igual a 2,5 gramas vezes 1 litro, né? Vezes 1.000 ml, tá? 1.000 ml. E aí dividido por 90 ml. Cancela aqui ml com ml. E aonde X vai dar aqui 2,5 e vai dar 27,7 gramas. Tá? Então, essa aqui é a massa que eu deveria ter se eu estivesse trabalhando com 1.000 ml, tá? Se eu tenho 2,5 gramas em 90 ml, para 1.000 ml, eu vou ter 27,7 gramas. Então, pronto, eu já sei que isso aqui ó, é o que eu vou ter em 1 litro, só que eu preciso agora converter essa massa aqui para mol. E aí eu vou utilizar agora o que ele me deu aqui em cima, ó, que é a massa molar. Gente, ó, tá escrito grama vezes mol menos 1. É a mesma coisa de grama por mol, tá? Então, vamos lá. O que está escrito lá? Que eu tenho para cada mol, já que 180 gramas por mol, quer dizer que 1 mol dessa glicose equivale a 180 gramas. Ora, mas quantos gramas eu tenho aqui para dar 1 litro? Né? 27,7 gramas. Se é 27,7 gramas, quantos mols eu vou ter para dar 27,7? Então, fazendo esse cálculozinho, você vai achar X igual a 0,154 mol, tá? Botando em potência de 10 aí, em notação científica, eu vou ter 1,54
vezes 10 elevado a menos 1 mol, que já estava aqui, ó, como eu estava trabalhando, por 1 litro. Então, eu só vou escrever isso da forma correta. Então, eu vou ter 1,54 mol para esse litro, certo? A gente vai fazendo as questões, gente, para poder ir entendendo, tá? Eu tenho certeza que até o final das questões a gente já tem uma compreensão sobre esse assunto. Vamos para a próxima questão. Na próxima questão, ele diz o seguinte: ele quer saber qual é a massa de permanganato de potássio que deve ser dissolvida em água até completar um volume de solução, ó, que ele já diz, ó, de 200 ml. A modo de obter uma solução que a concentração seja de 0,01 mol por litro. Então, primeiro passo, monte sempre a regra de 3 em cima da concentração. Já que eu tenho 0,01 mol por litro, isso quer dizer que eu tenho 0,01 mol de permanganato para cada 1 litro, que são 1.000 ml. Ó, quer dizer que se eu tiver 1.000 ml de solução, dentro desse 1.000 ml, eu vou ter 0,01 mol de permanganato. Só que ele não tem 1.000 ml, ele só tem 200 ml. Então, para 200 ml, eu vou ter X. Fazendo esse pequeno cálculo aí, você vai encontrar que X vai dar 0,002 mol de permanganato. É o que eu tenho aí nesses 200 ml. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu não quero saber a massa, então agora eu tenho que converter esse mol que eu estou trabalhando agora para gramas. Para isso, novamente, eu preciso saber da massa molar, quanto pesa cada mol. Na questão anterior, foi dado a massa molar. Nessa questão não foi dado. Mas isso não é problema, porque eu sei calcular a massa molar. Eu sei que eu tenho um potássio, eu tenho um manganês e eu tenho 4 oxigênios da molécula. E ele me deu as massas aí, ó. O potássio é 39, o manganês é 55 e o oxigênio é 16. Aqui dá 39, aqui dá 55 e aqui dá 64. Somando tudo isso, eu vou ter 158 gramas para cada mol. Quer dizer, então, que 1 mol dessa substância equivale a 158 gramas. Eu preciso ter 158 gramas de permanganato para ter 1 mol. Mas eu não quero 1 mol, eu só tenho quanto de permanganato? Né? Só 0,02? Então, 0,002 mol vai estar para uma massa Y, aonde essa massa dá 0,316 gramas. Resposta letra D. Certo, pessoal? Vamos para outra questão. Bom, nessa questão agora, envolve uma coisa interessante, que é o aspecto da dissociação. Aqui ele fala do hidróxido de alumínio, que, claro, mais na frente, com o decorrer das aulas, você vai estar entendendo as fórmulas quando você tiver visto todo o capítulo de Química Geral. Mas eu vou colocar aqui, para a gente não perder tempo, que o hidróxido de alumínio, a fórmula dele é essa aqui, ó, tá bom? Então, muito bem, ele diz o seguinte: uma solução de hidróxido de alumínio, ó, como ele já deu a massa molar bem aqui, ó, 78 gramas por mol. Quer dizer que cada mol dele pesa 78 gramas. Então, ele é utilizado no combate à acidez e tem uma concentração em grama por litro de 3,9 gramas para cada litro. Aí ele quer saber qual é a concentração do mol dos íons hidroxila. Bem que já tem uma paradinha interessante, pessoal. Porque veja bem, quando eu uso 1 mol de moléculas, por isso que eu preciso que você assista a primeira aula de mol, tá? Para poder entender essas lógicas aqui. Cada mol que eu tenho dessa base aí, que é o hidróxido de alumínio, você percebe que eu possuo 3 hidroxilas na fórmula. Ó. Então, isso equivale a 3 mol de OH- dentro dela. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Transformar essa concentração que está em grama por litro para mol por litro. Depois eu vou obedecer esse seguinte esquema que eu coloquei aqui, já que cada mol de hidróxido de alumínio me produz 3 mols de hidroxila. Então vamos lá, para converter essa concentração de grama por litro para mol por litro, você percebe que aqui já é litro, eu só preciso transformar 3,9 gramas para mol. Mais uma vez, vamos para a massa molar. 1 mol desse hidróxido de alumínio equivale a que massa? Como ele deu lá em cima,
né, 78 gramas, bem aqui, ó, 78 gramas por mol. Então, se 1 mol equivale a 78 gramas, 3,9 gramas equivale a X mols. Aonde esse X mols vai dar de 0,05 mol. Ora, então essa concentração, agora eu vou botar aqui o por litro, ó, porque eu estou trabalhando com uma mudança apenas de concentração, é a concentração da minha base, só que eu vou usar agora esse esqueminha que eu fiz aqui em cima. Ó. Se cada mol de hidróxido de alumínio forma o triplo, 3 vezes a quantidade de hidroxila, então 0,05 mol vai formar quanto de hidroxila? 3 vezes esse valor. Consequentemente, ó, a gente pode representar sempre, tá, pessoal? Concentração em mol por litro por esse colchetezinho assim, ó, tá? Então, a concentração em mol por litro da hidroxila vai ser justamente 0,15, o que vai dar 1,5 vezes 10 elevado a menos 1. Então, resposta letra B de bola. Tá, pessoal? Isso aqui é um outro caso onde ocorre a chamada dissociação. Vamos agora para outro caso. Agora eu vou converter, e isso aqui realmente requer um pouquinho mais de cuidado, porque agora eu estou convertendo porcentagem massa para mol por litro. E aqui entra uma coisa interessante, que foi aquilo que eu comentei lá na nossa primeira aula de concentração, que é o seguinte. Ora, ele está dizendo que na bateria de automóveis, a solução contém 38% em massa de ácido sulfúrico. Bora só lembrar o que quer dizer 38% em massa. 38% é 38 para 100. Se é em massa, quer dizer que é 38 gramas de ácido sulfúrico para cada 100 gramas de solução. É só lembrar que o soluto é o numerador e a solução é o denominador. Ora, mas o que ele quer na questão? Ele quer na questão que essa concentração vire mol por litro. E bem aqui encontra um pequeno problema, porque para transformar de grama para mol é simples. Eu vou usar essa massa molar bem aqui dado, a 98 gramas por mol. Mas como é que você converte, pessoal, massa para volume ou vice-versa? E aí, como está no nosso material que você tem aí em PDF, veja que você encontra bem no material da gente quando se faz necessária a densidade. Dê uma lidinha aí rápida, depois volte o vídeo e assista de novo essa questão. Então veja, eu preciso transformar de massa para volume e para isso, gente, a única coisa que eu posso utilizar para transformar massa para volume é usando a densidade. Então, vamos transformar primeiro 38 gramas para mol, que está mais fácil. Quanto vale 1 mol de ácido sulfúrico? Ele já deu na questão, bem aqui, ó, a massa molar. Vale 98 gramas. Então, esses 38 gramas equivale a quantos mols? X. Consequentemente, fazendo aí o nosso cálculozinho, né, de transformação, isso aqui vai dar 0,387 mol, tá? Vamos deixar assim. Agora, para converter 100 gramas para litro, eu preciso primeiro usar a densidade. E a densidade na questão diz que esse ácido sulfúrico, cada centímetro cúbico dele pesa 1,29 gramas. Ó, gente, só lembrando que centímetro cúbico é a mesma coisa de ml. Então, quer dizer que cada 1 ml de ácido sulfúrico aqui tem uma massa de 1,29 gramas. Ora, mas qual é a massa que eu quero transformar para litro? Não está bem aqui em cima, né? 100 gramas, já que é por cento. Então, para 100 gramas dessa solução, o volume deve ser de quanto? Então, eu calculo esse volume e esse volume aqui está dando 77,5 ml. Mas calma lá, eu quero que isso aqui seja litro. Então, eu vou dividir isso por 1000, porque eu quero que seja litro. Consequentemente, esse volume vai dar 0,0775 litros. Ora, pessoal, como a concentração que eu quero é mol por litro, para ser mais rápido aqui, não tem que fazer uma nova regra de 3, eu vou pegar aqui o meu número de mol, que é 387 mol, e vou dividir pelo meu volume aqui, que foi de 0,0775 litros. Aonde eu vou encontrar, então,
posso representar por esse M, não tem problema, como tem no teu livro, né? Eu encontro uma concentração aproximada, deu 4,99, o que dá aproximadamente 5 mol por litro, tá? Ah, Marlos, eu não entendi essa questão. Vamos fazer outra exatamente idêntica, tá? Mesma forma para você entender. Então, de novo, eu começo raciocinando em cima disso aqui, ó, 37,4%. O que quer dizer isso? Que eu tenho 37,4 gramas, só que agora é ácido clorídrico, tá? De HCl, e isso está para 100 gramas de solução, já que é porcentagem. Então, mais uma vez, eu quero que isso vire mol e eu quero que isso vire litro. Ou seja, para converter isso aqui em mol, eu vou usar a massa molar, que ele deu aqui como 36,5 gramas por mol, né? E para converter isso aqui em litro, eu vou usar a densidade, que ele me deu de 1,18 gramas por ml. Então, vamos converter primeiro para mol. O que diz bem aqui? Que cada mol pesa 36,5 gramas. Então, 37,4 gramas serão quantos mols? Isso vai dar aproximadamente 1,02 mol. Agora aqui, a densidade me diz que cada 1 ml equivale a 1,18 gramas. Só que eu quero transformar 100 gramas. Então, 100 gramas, eu vou ter um volume de 84,74 ml, que dividindo por 1.000, já que eu quero litro, isso aqui vai dar 0,0847 litros. Como a concentração que eu quero é mol dividido por litro, então eu vou ter 1,02 mol dividido por 0,084 litros, que isso vai me dar aproximadamente 12 mol por litro. Olha, pessoal, você encontra nos cursinhos e nos livros a seguinte fórmula, ó, tá? Que molaridade seria a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Ora, se você pesquisar na internet aí um pouquinho, você vai encontrar resoluções usando essa fórmula. Mas o que eu quero aqui não é que você decore fórmula, é que você consiga entender, raciocinar a conversão de unidades. Porque se cair alguma coisa diferente no vestibular, você não se perde, tá certo? Então, fica ligado na nossa próxima aula, que a gente ainda vai trabalhar outras concentrações, usando ainda o princípio de regra de 3. Um abraço a todos.